É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andrense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Prazer imenso. Imenso, sempre, né? Estamos aqui, Kátia Gaia, sabe com quem? Sei, claro que eu sei. Eu gosto demais quando ela vem, porque ela traz muita novidade pra gente. E dessa vez é uma senhora novidade científica, hein, Kátia? Olha, que tá mexendo a cabeça. Bem, o assunto que ela vai falar nós amamos, né? Sem dúvida, né? Então... Bem, estou aqui com quem? Anabel Sampaio, egiptóloga, escritora. Tudo bem, Anabel? Olá, bem-vinda ao Enigma. Muito obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite. Né? Olá, pessoal. Bem, eu não quero perder tempo. Anabel, você esteve aí no Peru, eu sei que você encabeçou algumas pesquisas. Foi descoberta uma múmia de Nazca, lá em Nazca, no Peru, né? Sim. Chamada a múmia de Nazca, né? Né? Maria. Maria? Ela chama Maria? Na verdade, não foi só a Maria que foi descoberta. Foram descobertas outras três múmias que de medem mais ou menos, no máximo, 70 centímetros. Fala para o nosso público, Anabel. Ao que se refere esse ser? É um alienígena? É um intraterreno? É um ser que acompanhou a sua evolução? O que é que foi encontrado? Então, eu vou contar primeiro que foi no final de 2016 e a bomba só saiu em 2017. E de imediato, né, foram assim, houve uma polêmica que se tratavam de múmias falsificadas, que inseriram tecidos nela, e que porque elas eram realmente assim de uma aparência muito bizarra. Trata-se da Maria, que foi batizada em Maria, né, que é uma múmia com o crânio alongado e possui 3 dedos. A mão, para vocês terem ideia, tem quase 30 centímetros. Nossa, ela é alta? Sim, não é alta, em média é 1,60 e pouco, porque ela estava numa posição, aquela posição fetal, né, que antigamente eles mumificavam ali na América do Sul, na posição fetal. E ela, mas assim, totalmente diferente, realmente é uma característica bem bizarra. E as outras múmias, uma inclusive sem cabeça, medindo no máximo 70 centímetros, 60 centímetros, 62 por aí. Também, imagina, uma criatura de 60, 70 centímetros, né, gente? Então, nós estamos aí diante de uma das maiores descobertas do século, fatos que vão mudar totalmente a história da evolução do homem. E foi assim, no começo, como tudo, né, no mundo, tem uma nata aí que tenta cobertar, que tenta fazer calúnias, dizer que foi fraude, que elas não existiam, mas o Instituto de Investigação Arqueológica, INCARE, reuniu 4 países, a Rússia, os Estados Unidos, México e o Peru, e trouxeram assim, profissionais de primeira linha para poder analisar. E a resposta, né, o resultado dessa pesquisa, gente, foi realmente surpreendente. Então eu quero saber quais são as diferenças, né, entre elas e nós. Eu sei que você trouxe aí bastante imagem para a gente ficar sabendo disso, mas pode começar a contar para a gente, Anabel, por favor. Então, para começo de conversa, as múmias não são... foi a primeira preocupação, de provar que elas não são... que não são resultado de um enxerto, de uma brincadeira de mau gosto. Eles analisaram a múmia de Maria primeiro.
As inserções musculares, articulares, né? Não há nenhuma fraude no que se diz a inserção de músculos, a inserção de ossos, as articulações, elas estão intactas, elas correspondem eles analisaram a passada através da coluna vertebral, através dos pés, tá? Então eles analisaram bem, então não houve hipótese alguma uma fraude na múmia Maria, tá? E é uma múmia assim, ela tem um crânio alongado, ela tem muitas características nossas, mas elas têm umas características que deixaram os cientistas assim, de cabelo em pé. Para vocês terem ideia, foram encontrados ovos dentro da múmia. Ovos? Ovos dentro da múmia. Interessante, eles são ovíparas? Sim. Alguns ossos diferem muito do Homo sapiens, como o rádio e cúbico. Tá? Ele é totalmente diferente. Então, ela deve ter alguma fisiologia diferente da nossa. Né? As costelas são mais circulares do que do homem, mas elas foram mumificadas com órgãos. Então, ela tem coração, tem as 4 cavidades do coração, tem pulmão, tem toda a nossa fisiologia, tá? A Maria possui. E assim, uma coisa muito interessante que foram encontrados alguns implantes na múmia Maria. E esses implantes de metal são metais muito parecidos com aqueles que foram encontrados na múmia de Roswell, no corpo que foi encontrado em Roswell. Tá? E esse metal, depois lá de 1947, que foi encontrado aquele alienígena, tá? Em Roswell, no Novo México, os Estados Unidos eles começaram a estudar um tipo de metal. E é um metal que é chamado memory metal. Ele tem memória. Se você amassar o metal, ele volta para a forma antiga. Sabe? E assim, é uma consistência, é um material inédito, né, para nós. E essa múmia de Nazca, a múmia de Maria, ela tem implantes do mesmo metal. Que interessante, né? E o DNA, daí foram feitos os DNAs pelos 4 países, inclusive a Rússia, ela já liberou o laudo, só que ela continua com o estudo, porque a Rússia quer saber muito sobre o sequenciamento, tá, de aminoácido da múmia Maria. E 85,5 humano, gente, não tem nada de alienígena. Lógico, alienígenas nós todos somos, porque nós somos sementes estelares, mas a múmia Maria, 85,5. Tá certo que teve contaminação por bactérias, porque, afinal de contas, a datação de radiocarbono dessa múmia deu 1750, menos de 1800 anos de existência, né? E assim, tem um percentual de erro nesse dado de 30 anos, tá? Então, vamos dizer, uma múmia que veio realmente para sacudir a ciência, para a gente poder alertar. Epa, peraí, nós temos irmãos humanos, onde eles estão, né? E junto com essa múmia foram encontradas as outras múmias de 60 centímetros, 60 e poucos centímetros, uma inclusive sem cabeça, tá? Também com características muito bizarras, tá? Essa múmia, vamos falar de uma especial, né? Vitório, alguma coisa assim, uma das múmias. O crânio tem um alongamento mais occipital, tá? Não tem os supercílios aqui, né? Essa parte aqui, ela é bem pronunciada, tá? E tem algumas outras, os 3 dedos, tá? Tem algumas outras características também. A Maria é mais preservada, Anabel? Não, são todas bem preservadas. Preservadas em termos, porque se você pensar, né, 1800 anos, as outras têm, a radiocarbono deu 1200 e pouco. Quer dizer, são mais novas, né,
do que a Maria. E pensa, gente, se tem 1.800 anos a múmia, quer dizer que elas estavam, enquanto a gente estava vivendo aí, né, nossa civilização está aí, elas estavam ali perto de Nazca, né, ali no Peru, né? Elas estavam ou elas estão ainda? Porque, pelo que eu entendi, são seres que coabitam o mesmo planeta, mas quem sabe são bases subterrâneas, seriam ou não? Sim, são. Eu vou falar em especial da múmia Maria, né, que é uma Kumara, tá? As Kumaras são espécies humanas, só que essa é do gênero Homo, tá? E elas são, até trouxe aqui todo o reino Animalia, filocordados, classe Mammalia, ordem Primatas, família Hominidae, gênero Homo, espécie Kumara. Enquanto o homem é Homo sapiens, elas são Homo Kumaras. E são elas constituem uma civilização de 18 mil anos. Gente, o homem 18 milhões de anos. Então, pensa para você ver, elas são assim muito mais evoluídas do que o homem, no termo, não só tecnologicamente falando, mas espiritualmente, porque elas vivem em terceira e quarta dimensão, elas têm mente coletiva, elas foram muito citadas na teosofia, tá? Muito citadas na teosofia. Elas vieram para auxiliar, tá, o Homo sapiens, e elas que controlam a energia eletromagnética da Terra. Nossa, que louco. Muito bem. As imagens, você pode nos apontar alguma coisa? Ali são as múmias de 60 centímetros, tá? Você vê a fisionomia, tá? O supercílio, praticamente não tem as fossas nasais. Elas estão em um estado razoável, né? Lógico, 1.200 anos. Aí, olha, o Maçã que ele está segurando, é um dos membros da equipe, segurando a múmia de 60 centímetros. Se não me engano, essa é a Vitório, eles batizaram todas as múmias, né? Sim. E assim, foi uma equipe muito séria, tá? Que está lidando, né, com essas múmias. Esses seres, só uma pergunta. Claro. Esses seres, um dia eles vão se revelar para a humanidade? Porque eles já começaram a se revelar, já começaram a se revelar, porque os crop circles, sim, a gente pode ficar falando que, poxa vida, mas eles não se comunicam com a gente. Eles estão gritando, eles estão nos alertando de alguma coisa muito séria que vai acontecer com a Terra. Basta ver os copsíquicos. Eu acho que eu trouxe algumas figuras dos copsíquicos, que inclusive eles se ficam nas figuras. Aquelas mandalas que aparecem nas plantações de trigo, inclusive no Brasil, na Inglaterra, Reino Unido, em várias partes do mundo, tá? Então, são mandalas que muita gente... Aí, olha, energia eletromagnética da Terra que eles comandam, tá? E eles se identificam as Kumaras. Perfeito. Olha lá. Não, essa aí não é um crop circle, isso aí são uns buracos que foram encontrados em Nazca, tá? E inclusive tem aquelas linhas de Nazca, né, gente? Foram encontradas mais linhas a 50 quilômetros daquelas. E as linhas de Nazca, em opinião, elas são demarcações eletromagnéticas. Elas são como se fosse... como se eles desenhassem onde passam as linhas leis, onde tem os vórtices eletromagnéticos. Vocês poderiam me perguntar por que Nazca, por que o Peru, né? Por que aquela região do Pacífico tem tanta coisa? Foram descobertos os crânios de Paracas, sim, tá? Agora essas múmias e mais uma série de mistérios, como tem o candelabro de Paracas, aquele tridente que tem no morro, que indica que é um território de Enlil. Olha, daí a gente vai remeter até aquele tempo da Suméria, e eu não estou falando bobagem não, porque foram encontrados documentos, foram encontrados lâminas de metal contendo inscrições da Suméria nessa região, tá? E as linhas de Nazca,
Por que essa região tem muita aparição, encontra múmias e muitos esqueletos e tal? Porque a região ali do Peru, ela é rica na parte de energia eletromagnética, tá? Ali tem muitos vórtices. E se a gente pensa, por quê? Não estou falando só de intraterrenos, não. Eu estou falando também de extraterrestres. Vocês já observaram que os avistamentos se dão mais nas regiões onde tem mais energia eletromagnética? Tem até alguns apagões quando tem avistamento de aeronaves e tudo, né? Por quê? Se a gente vamos falar agora dos intraterrestres, que são semelhantes a nós. Peraí. Fica grudadinho aí, pessoal, grudadinho aí. A gente vai para um rápido comercial, a Bel volta com esse assunto, né, Kátia Gaia? Sim. Aí, Bel. Eu falo tipo. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero apresentar a você a empresa que cuida de toda a contabilidade da Público-Alvo TV, a Jaguar Contábil, uma empresa consolidada que há 42 anos vem cuidando da contabilidade de diversas empresas. Aqui você vai ter um atendimento especializado, uma equipe voltada para sanar todas as suas dúvidas e para realmente cuidar da empresa. E você vai poder focar naquilo que realmente você deve focar, que é fazer a sua empresa dar lucro. Você quer uma contabilidade que te dê respaldo, que realmente avalie se você está pagando menos ou mais impostos do que deveria? Essa empresa é a Jaguar Contábil. Ela fica aqui na Rua General Canavarro, 527, no bairro Campestre, em Santo André. O telefone é o 4992-5255, 4992-5255, e você pode também enviar o seu e-mail para jaguar@jaguarcontábil.com.br. Vem de uma vez por todas se livrar da dor de cabeça com a contabilidade da sua empresa. Vem para Jaguar Contábil. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andrense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Voltamos com o programa Enigmas e eu quero passar para vocês os nossos contatos para que você tenha acesso aos programas anteriores. É o www.youtube.com/crontv. Você também pode acessar nossas redes sociais do programa Enigmas no Facebook, no Instagram. Você encontra Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, nossos convidados também. E eu quero passar um site que você pode também estar ligadinho no meu trabalho, que é o www.soldegaia.com.br. Dados os nossos recados, eu quero saber, por que onde tem essa incidência eletromagnética pode existir a presença de intraterrenos? Então, não só de intraterrenos, como de extraterrestres também. Essa região do Peru é chamada de Anel de Fogo do Pacífico, tá? É uma região de intensa energia eletromagnética, intenso fluxo de energia. Basta lembrar que ali nós temos 2 placas tectônicas que estão em constante abalo sísmico. Isso aumenta a energia eletromagnética. Ali tem os minerais, como o ouro, como o chumbo,
que eles exportam 17 mil toneladas de minerais, tá? Tem vulcões inativos, 7 vulcões na região de Paracas que estão inativos. E tudo isso ajuda que a concentração de energia eletromagnética ali seja muito forte. Vamos pensar no termo biológico das espécies, não só humanas como alienígenas, tá? Nós, quando vamos saindo do nível do mar e vamos para uma região muito alta, 3.700 metros de altura, o que acontece com a gente? Há toda uma adaptação fisiológica. A gente fica com as faces coradas, você fica mais dispneica, né? Mais sem ar. A mesma coisa. Pensa bem, tem entidades que vão vir para o terra-terra, da superfície da Terra, elas precisam sofrer algumas alterações em suas moléculas. Sim. E o meio eletromagnético é propício para isso, porque já foi provado, um cientista norte-americano provou que a energia eletromagnética ela incide direto no hipotálamo. E quando ela incide no hipotálamo, ela mexe na concentração de cálcio, que age como um sistema termorregulador do organismo, tá? Falando do humano, e também um sistema é como se protegesse o envoltório das células. Correto. Então, se você analisar do ponto de vista humano, o meio eletromagnético protege as células dessas entidades que estão vindo para entrar nessa cápsula de tempo de 3D que a gente tem. Entendeu? Né? Então, favorece também como um termorregulador, porque para eles aqui é muito quente ou muito frio, então eles se sentem mais protegidos. Do ponto de vista de aeronave, a aeronáutica brasileira, ela tomou umas decisões, onde tem obeliscos, não sei se vocês sabem disso, o avião ele tem na hora de aterrissar e na hora de decolar, ele não pode fazer esse processo perto de obelisco, porque os obeliscos puxam a aeronave. Interessante, né? Então, se você analisar em termos técnicos, em termos de máquina, o eletromagnetismo da Terra deve produzir alguma coisa em aeronaves. Tá? Deve facilitar e deve também ajudar na propulsão, tá? Gravitacional. Então, esse mais alguns parâmetros eu estudei em relação a essa área eletromagnética do Peru, e não só do Peru, toda aquela região ali que vem desde Lago Titicaca, Bolívia, e pega esse fogo de anel do Peru. Ô, Anabel, o que está por trás dessas entidades aí, né, que você está citando, que são muito evoluídas e que convivem aqui, que não se mostram, eles estão se mostrando através dos círculos, né? Sim. Que acontece pelo planeta todo. Que inteligência que está por trás dela, pelas suas pesquisas? Você diz de extraterrestre? São os felinos. Na minha opinião, porque as Kumaras, elas mexem não só com a parte eletromagnética da Terra, elas mexem também com a parte genética, com as mutações genéticas, com o aperfeiçoamento, né, de raças humanas mais aprimoradas do que o Homo sapiens, tá? Eles estão no nosso controle. Então, para mim, por detrás disso tem os felinos. Os seres com aparência de felino, é isso? Com aparência de felinos, com aparência de gatos, isso. Como a gente vê nesses filmes aí de Avatar e por aí. Thundercats, tem todo fundamento. Sim, tem muito fundamento. Parece que todo esse cenário cinematográfico já nos prepara, tá? Para algumas verdades que estão aflorando nos últimos anos e que a partir de agora vão vir assim à tona mesmo, porque está na hora do ser humano acordar, né? As Kumaras vieram para poder nascer como Kumaras, terceira e quarta dimensão, né? Numa colônia muito grande que se estende inclusive Brasil afora, tá? Elas o subterrâneo do Brasil. Subterrânea, não só, lá de Brasília, desde o Ceará, eu dei uma estudada, elas pegam
polo, como que é a linha 15 graus, alguma coisa assim, né? Então eu estou estudando bem essa parte. Elas vieram como humildade para auxiliar a humanidade, tá? De fato, elas são muito mais evoluídas, elas têm um símbolo o mesmo símbolo do Templo de Jerusalém, do Sanctório. Tá? É aquele mesmo símbolo cósmico que muitas sociedades secretas, tá, adoram aí e tem como símbolo também delas, tá? Falando em sociedades secretas, basta lembrar que as sociedades secretas, elas acreditam em comunidades subterrâneas e acreditam na energia vil que vem, né, dessas civilizações subterrâneas. Interessantíssimo, é verdade. E quais outras espécies, além dos felinos, que dentro das suas pesquisas e tudo mais que você tem se aprofundado, habitam a Terra nesse momento? Aquilo que eu citei até no meu livro, no Operação Rezos, tá? Na verdade, nós temos um controle. Os Anunnaki monopolizaram o planeta Terra. Eles nos controlam de todas as maneiras. A nossa sorte é que nós temos espécies, não só intraterrenas, como algumas outras espécies, como algumas outras raças, como a de felinos, que estão lutando para nos tirar dessa grade de aprisionamento que é a Matrix. Né? Anabel, pelos seus estudos, quando você... Fala-se muito que estamos próximos a um contato, sobre 2019. Pela sua pesquisa, que eu sei que você é uma cientista, quando você acha que eles vão se apresentar para nós, fisicamente? Olha, a humanidade ainda não está preparada, gente. Por isso eles estão acelerando o processo, né, para que a gente se acostume. O homem, nós tivemos alguns casos aí, como Roswell, como caso Varginha. A gente, diante de uma criatura de aparência, sabe, esdrúxula assim, o que faz? O homem agride um ao outro, ele mata os seus semelhantes. Nós somos uma maioria, porque a reprodução humana perdeu o controle, tanto que tem um controle, né, de natalidade, um controle principalmente morbidade, porque não tem como deixar esse avanço gráfico aí, porque a gente não vai ter pão, não vai ter água, não vai ter nada. Quer dizer, perder o controle de reprodução do Homo sapiens. Se vier uma minoria de seres de homem, tem uma tecnologia muito elevada, né? Corre um certo risco, né? Sem dúvida, porque né? nós somos selvagens do ponto Verdade. de vista de evolução. O homem é selvagem, né? Então, Anabel, eu quero te fazer um convite para que você volte para falar um pouco mais sobre as pesquisas que você está avançando e deixe para os nossos telespectadores, por favor, sobre seus livros, o seu contato. O meu contato no Facebook é Anabel Sampaio. No Instagram, sigam-me no Instagram. É Anabel com 2 N's, Sampaio, o underline e o writer, tá? Os meus livros são 6 livros que estão para ser vendidos. Livraria Cultura, tanto no site como lojas físicas, Saraiva, Mercado Livre, Amazon, Martins Fontes, o pessoal do Sul, Livraria Servo. Eles estão distribuindo os meus livros para o Brasil inteiro e até mesmo no exterior. Meus livros estão sendo vendidos em todos os países de língua portuguesa. Olha, que maravilha, né? Anabel, a gente está falta um tempinho? Estamos no finalzinho, olha, eu já quero comunicar aqui. Bom, Anabel, uma honra enorme estar contigo. Trazer uma pessoa desse nível, egiptóloga aqui para o nosso programa, é uma honra, né? E sempre nos trazendo, presenteando com muitos conhecimentos, né, Anabel? Obrigada. Gratidão. Espero que você venha novamente. Aí ela vai falar dos homens pisachas, dos saboiês, né? E dos apacalus também, né? Apacalus, que são seres humanos aquáticos, né? E eu venho trazer toda a parte de arqueologia para comprovação, né? Tudo que eu falo tem, de certa forma, embasado em provas científicas e históricas. Isso que fica o convite. Obrigada pelo convite. Gratidão pela presença, Anabel. Eu que agradeço. Porque aqui no Enigmas é assim, viu, Anabel?
Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa, Kátia, o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada, pessoal. Até. Até. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz